Olá, meus irmãos do SESFAM, prazer estar aqui com vocês. Jacilene, minha querida, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E olá também a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, que abraçaram a causa do Vai na Arte, do Vai na Fé. Muito obrigada pelo carinho, por vocês que têm se inscrito no canal e têm acompanhado a programação. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos assim, juntos, um ajudando o outro, de mãos dadas, e nós vamos chegando, de fato, ao objetivo, que é a nossa reforma, a nossa perfeição, e essas coisas nós vamos alcançando através do contato, através desse auxílio prestado uns aos outros, que nós vamos crescendo, nós vamos vencendo a nós mesmos, nós vamos saindo do egoísmo, nós vamos interagindo mais e assim nós vamos amadurecendo também. Então, muito obrigada a todos vocês. Mas, antes de começarmos a nossa conversa, vamos fazer uma coisa importantíssima, que é orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Ele a misericórdia. Vamos ser gratos também por tudo que nós temos recebido e vamos vibrar juntos para que as energias de equilíbrio, de paz, de saúde possam envolver todas as criaturas, que sejamos todos banhados pelo amor do Cristo, que juntos nós possamos trabalhar para um planeta curado, para um planeta onde as flores voltem a reflorir as nossas vidas, aonde os ventos que sopram nos tragam sempre notícias boas, aonde nós possamos voltar a sorrir e a chorar só de alegria. E vamos juntos pedir a Deus força, consolo, amparo para todas as famílias que se encontram em sofrimento, para todos os amigos que choram, para todos os nossos irmãos que se encontram no leito de dor, pelos espíritos que estão desencarnando, para que sejam amparados. Vamos rogar também pelos trabalhadores da Seara do Cristo, esses espíritos valorosos, para que eles sejam fortalecidos. E vamos pedir a Deus que nós possamos abrir os olhos e enxergarmos o caminho que a Ele conduz. E assim sendo, nós nos tornemos paz, nós nos tornemos amor, nós nos tornemos compreensão. E assim nós melhoremos a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor, de todo mal, que assim seja, para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos. Meus amigos, o tema de hoje está neste livro, Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel. Quem desejar se aprofundar mais, pode adquirir.
E este livro já vem sendo trabalhado já há algumas semanas na casa. E a parte que nos coube hoje é a que intitula-se O Discurso de Pedro e a Profecia de Joel. E vamos conversar a respeito, não é? Vamos aprender juntos. E vamos conversar sobre essa profecia de Joel, esse discurso de Pedro, que na verdade esse discurso ele estava fazendo, não é, para algumas pessoas e chamando a atenção dessas pessoas para o estado em que determinado grupo se encontrava. Né? Ele vem falando dessa questão do Espírito Santo que tomava aquelas pessoas naquele momento e elas falavam em línguas, e ele dizia que prestassem bem atenção porque aquelas pessoas elas não estavam embebedadas, já que era muito cedo, né? Mas que ali estava se cumprindo, através daquelas pessoas que falavam em línguas, se cumpria a profecia de Joel. E vamos relembrar essa profecia de Joel, meus queridos. E vamos relembrar só um trechinho, só para a gente entender mais ou menos o fio da meada que nós vamos conversar aqui hoje. E Joel, o profeta da antiguidade, não se sabe muitas coisas sobre ele, mas o livro dele, de Joel, ele está na Bíblia, no Velho Testamento. Né? Então nós podemos, se quisermos fazer uma pesquisa mais profunda, é importante também lermos a Bíblia, porque nós vamos fazendo as comparações, vamos aprendendo. Aquilo que nós não entendermos, nós podemos perguntar. Então, conhecer, buscar, estudar é sempre muito bom. Não é? Nós só nos engrandecemos, só vamos arrecadando cada vez mais valores quando vamos buscando conhecer aquilo que nós podemos ter acesso. Então, essa profecia de Joel, ela diz mais ou menos assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão. E também sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Nós ouvimos muito falar neste texto, não é, meu irmão, meus irmãos? Neste texto de que vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, vossos servos, vossas servas. E Caibar vem falando que, na verdade, isso de fato aconteceu. A única coisa que não foi vista assim de pronto foi com relação aos velhos terem sonhos. Mas Caibar nos diz que isso é justamente esta era que estamos vivendo agora, aonde a mediunidade ela está para todos, porque nós sabemos, segundo Kardec, que todos nós somos médiuns. Então, há aqueles que são, não é, mais visíveis, e há aqueles que, né, não são tão visíveis. É que me fugiu aqui agora o nome que nós utilizamos. Né? Deve estar, como diz um amigo meu, a palavra deve estar dormindo. Quando ela acordar, a gente traz aqui para a nossa conversa. Não é? Então, esse trecho do livro, na verdade, ele vem conversando conosco sobre a mediunidade e mostrando que já era uma coisa já bem antiga, que os apóstolos já falavam. E Caibar vem diz para a gente que Pedro, ele era um dos apóstolos que tinha uma mediunidade muito boa. Ele era um médium intuitivo, um médium inspirado, né? E que ele captava de uma forma assim muito fácil, muito boa a mensagem, tanto de um lado quanto do outro. E a gente utiliza muito essa passagem de Pedro para alertar os médiuns sobre a questão da vigilância e a questão da reforma. Porque há um trecho na passagem do mestre
que o mestre chega para Pedro e diz: Pedro, que dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo que está entre nós. E Jesus diz: não foi a carne nem o Espírito que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas logo em seguida também, quando Jesus tem que partir, e aí começa, né, aquela parte dele entrar na cidade, ser bem recebido e depois passar pela crucificação, Pedro, nessa hora, ele quer impedir que Jesus ele siga avante. E ele começa a usar os argumentos. E nessa hora Jesus diz: cala-te, Pedro, porque agora tu falas pela boca de Satanás. Ou seja, ele estava sintonizando com outra linha de espírito. Imagine, aquele que recebeu a emanação do Pai para dizer que ele era a presença do Deus vivo entre nós, foi o mesmo que serviu de instrumento para outros espíritos não esclarecidos para impedir de Jesus seguir adiante com aquilo que ele precisava fazer. Então isso fica muito claro que mesmo sendo o melhor médium do mundo, se ele não tiver vigilância, ele cai. Ele erra. E essa vigilância mora onde? Essa vigilância, ela mora na simplicidade, ela mora na humildade, ela mora no estudo, ela mora na melhora do ser, porque a mediunidade é algo orgânico, não é? Mas essa mediunidade, ela pode ser o quê? Trabalhada. Então, à medida em que nós trabalhamos este dom, ele vai ficando cada vez mais o quê? Afinado. Da mesma forma que Pedro foi repreendido, né, nesse sentido por Jesus, mas ele buscou afinar o seu instrumento. E nós vamos ver que Pedro era um dos apóstolos mais arredios, mais difíceis, com uma natureza complicada. Pedro, ele não entendia o perdão. Ele tinha dificuldade muito grande em perdoar, porque ele não entendia como é que violência, como é que desacato, como é que esse tipo de ação ela podia ser perdoada e deixada para lá. Tanto que Jesus, ele leva um tempo, né, de suas pregações sempre aconselhando Pedro: Pedro, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada faz perecer, pela espada perecerá. E Jesus vem tendo sempre esta conversa com Pedro para que ele desperte, como tinha conversa com todos os discípulos, para que eles despertassem, para que eles se renovassem. E Pedro, ele aproveitou a oportunidade para fazer as suas reflexões, para, como médium, ele moralmente se aperfeiçoar. Porque Jesus também disse a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei o meu templo. Olha a responsabilidade. Então nós vamos ver ao longo da caminhada o quanto Pedro se modificou, o quanto ele se transformou, ao ponto das criaturas levarem os seus doentes e colocarem assim nos pontos estratégicos que Pedro iria passar, para que, né, fosse projetado, né, na hora em que ele passasse, a sua projeção, a sua sombra, ela recaísse sobre aquelas pessoas. Então nós observamos como ele cresceu, porque aquelas pessoas acreditavam que ali haveria sim a cura do seu ente querido, pela fé de Pedro, pelo médium que ele se tornou, tendo responsabilidade e compromisso com a sua faculdade mediúnica. E nós vamos encontrar Pedro lá na frente, depois que Jesus sai de cena, né, através do corpo físico, e a gente sabe que ele permaneceu em espírito. Nós vamos encontrar Pedro na casa do caminho, recebendo aquele homem que tirou a vida do seu irmão Estevão. E aquele homem entra na casa do caminho, ajoelha-se aos pés de Pedro e pede a ele ajuda, porque diz que já perdeu a família, já perdeu tudo que possuía, e que
Ali disseram, ele encontraria o aconchego, ele encontraria o socorro necessário. E quando Pedro olhou nos olhos daquele homem, Pedro identificou quem era aquele ser que estava ali. Mas em nenhum momento ele se deixou levar pela revolta, pelo ressentimento, pela mágoa. Olha que transformação daquele homem que não sabia perdoar para um homem que se tornou compreensivo. E naquele instante, Estevão aparece para Pedro. E juntos eles auxiliam aquele homem através do passe magnético, porque Estevão se posiciona atrás de Pedro e nas emanações ele envolve Pedro, que estende a mão para aquele homem necessitado que se debate, não é? E recebe aquela cura e a sua chaga ela desaparece, ela é curada. Olha que maravilha. Um médium que trabalha o seu interior, um médium que cria uma responsabilidade com o exercício das virtudes, um médium que busca tirar de si as mágoas, os ressentimentos, esse sentimento de agressividade, essa coisa da natureza forte, de que eu não perdoo, eu não deixo para lá. Vai exercer a mediunidade? Vai. Mas ela renderá os frutos que poderiam render? Não. Ela não vai deixar de ajudar, mas também ela não frutificará de maneira grandiosa como poderia ser. Então a gente já encontra aí só nesse início lições maravilhosas com relação à mediunidade. E a lição ela segue falando também da mediunidade de Jesus, né? Porque a mediunidade de Jesus era, quer dizer, completa. Completa. Um ser perfeito que baixou a sua vibração, a vibração do seu perispírito, para estar conosco e vir nos ensinar o caminho de luz. E olhe que Jesus, ele não veio só nos ensinar como nos portar diante da vida, como tratar o outro, mas ele veio, acima de tudo, também nos ensinar o desenvolvimento da mediunidade, como utilizar os dons que o Pai ele concede a muitas criaturas, porque mesmo aquele que não se comunica, não recebe a comunicação dos espíritos através de uma psicofonia, de uma psicopictografia, não é? Ou de uma psicografia, entre outras faculdades existentes, ele tem a intuição, porque ele tem o seu anjo guardião ao reencarnar. Todos têm um amigo espiritual. E como é que eles se comunicam? Se não através da intuição. O Livro dos Espíritos nos traz isso. Só que nós, muitas vezes, não damos a atenção devida porque o que vem, às vezes, contraria o nosso querer. E a gente observa lá em Pedro, quando ele vacila naquela hora em que Jesus diz: Pedro, você não fala mais pela boca de Deus? Cala-te, falas pela boca de Satanás. Naquele momento, Pedro vacilou, escorregou, justamente porque ele quis fazer a vontade dele. Ele não se colocou como um instrumento imparcial da vontade de Deus. Ele queria proteger Jesus a todo custo, sem observar que era preciso que Jesus seguisse. Ele não se colocou naquela condição de seja feita a tua vontade, Senhor, mas ele fez uma escolha. E justamente quando ele quis puxar para a parcialidade, quando ele quis fazer a vontade dele, foi justamente na hora em que ele abriu as comportas. Por isso que no exercício da mediunidade, nós precisamos ser imparciais. Nós não podemos entrar no processo de insegurança, nem no processo de querer fazer a nossa vontade. Que o espírito que se comunica através de nós diga apenas aquilo que o outro quer ouvir, se formos um médium consciente, porque aí com certeza vai ter a interferência. É preciso se colocar sempre à disposição da espiritualidade, que nós não partamos para nenhum trabalho magoado, ressentido com A, B ou C, porque haverá também interferência. Aí nós observamos
porque a nossa reforma, a nossa construção moral, a nossa conquista de valores conta e conta muito para o exercício da boa mediunidade. Não basta ir para o centro, se colocar à disposição, até mesmo porque a mediunidade, ela não se desenvolve unicamente dentro de um gabinete mediúnico. Jesus também veio nos ensinar isso. E nós estamos vivendo um período de pandemia onde essa mediunidade ela está sendo chamada para ser exercida. Porque Jesus veio nos mostrar a delicadeza dessa mediunidade que age na multidão através das palavras, do olhar, que age na multidão através do exercício do bem, do que sai de cada um de nós e do que também absorvemos. E não deixou de dizer a cada médium a necessidade da oração para se fortalecer, para se alimentar, para receber de Deus o alimento necessário para continuar seguindo. Que maravilha! Jesus veio nos ensinar tudo, de uma maneira completa, a amar, a perdoar e a exercer bem a mediunidade, e nos trouxe prática e teoria. E então nós vamos encontrar também na caminhada da lição os exemplos que Caibá Schutel nos traz com relação a Paulo de Tarso, quando ele falava que nós somos um corpo com um só, com vários membros, né? Somos vários membros fazendo parte de um só corpo. Mas ele chama a atenção de que toda a faculdade mediúnica, tudo vem de Deus, todos os dons. Tanto que Paulo de Tarso fala, né? Que há o dom da fala, o dom do pressentimento, e ele diz que todos aqueles que têm os dons, que cada um seja bom naquilo que faz. Desenvolva bem o seu dom. Se o seu dom é falar, fale bem. Se o seu dom é de canto, se esmere e cante bem. Se o seu dom ele é da profecia, que você profetize bem. Seja qual for o dom que Deus lhe deu, se for dos pressentimentos, seja qual for, atenha-se a ele, trabalhe com ele, zele por ele, para que ele possa ser útil a ti e ao outro. Eis a mensagem. Eis o que essa lição trabalha conosco. E mais interessante, que ele fala também da necessidade da união entre os membros. Deus coordena tudo. Deus espalha mancheias. E a cada um de nós cabe receber e fazer bom uso desses talentos que cada um de nós recebemos. É como uma historinha que tem no livro Jesus no Lar, que fala da árvore preciosa, que dá frutos de luz, e que o Senhor espalha as sementes dessa árvore, na mão de todos, e que essa árvore deve ser bem cuidada, e que cada um recebeu essas sementes, só que ao receber a semente, cada um quis que ela florescesse para si, de forma egoísta, sem perceber que era preciso a união, porque quem tinha água não tinha o adubo. Quem tinha o adubo não tinha o solo, não é? Então, cada um precisava de alguma coisa para que aquela árvore ela florescesse. Como houve o egoísmo, ela não conseguiu florescer da maneira que deveria. É o nosso retrato na Terra, cheios de dons que nós somos, porque viemos à Terra para evoluir, viemos à Terra para desenvolvermos as virtudes. E se não acordarmos para isso, o que acontecerá? Nós estacionaremos ou sairemos da Terra falidos. Por isso cada lição dessa é importante, cada discussão dessa é importante. E ele diz que já naquele tempo, aquelas pessoas, elas já tinham um entendimento entre si que era preciso ajudar-se.
E ali, muitas delas venderam os seus bens para se dedicarem à obra e para favorecerem uns aos outros. Importantíssimo essa passagem, né? Mostrando a união. E ali vem Pedro, falando também da questão do batismo, que Caibá explica para nós, que este batismo a que se referiam na época, quando perguntaram, sim, mas o que fazer para que nós possamos ser salvos? É preciso arrepender-vos e batizar. Só que não é este batismo da água jogada e o batismo se fez. Na verdade, era um batismo espiritual, um batismo onde entra o crescimento do compromisso e da responsabilidade, porque é um compromisso com o seu engrandecimento, com a sua mudança de vida. A partir do momento em que ocorre esse batismo, casando-se com a nova postura, cabe àquele que adentrou este caminho modificar-se. Quando diz deixar para trás as coisas que já não servem, deixar para trás e se tornar uma nova criatura. Sim, se tornar uma nova criatura no entendimento da vida, tornar-se uma criatura na maneira de lidar com o seu semelhante, não tornar-se uma criatura no sentido da crítica, da condenação, de que tudo é pecado, de que tudo faz mal, e de nos separarmos das pessoas porque nos achamos mais puros do que os outros. Não. É aí que entra mais trabalho, é aí que entra mais aproximação com o próximo, porque nós alargamos o nosso entendimento quando temos consciência dessa nova vida, desse despir o homem velho para vestir o homem novo, que significa ter mais tolerância com o outro, criar mais empatia entre as pessoas, trabalhar o verbo tolerar, crescer em misericórdia, ter mais compaixão, que é a união de todos os sentimentos. A piedade, ela chega e ela faz morada, e nós vamos, nesta caminhada, exercendo a mediunidade real, não ser aquele médium para que a vaidade se apresente, para ser o médium de ponta, para ser o médium principal, tantas coisas que a gente, na nossa pequenez, na nossa ignorância, nós vamos inventando, nós vamos criando e não atentamos para prestar atenção nos detalhes que os livros nos trazem, porque este livro aqui, meus caríssimos, amados diletos do meu coração, a primeira edição foi em 1933. Pensem, há quanto tempo? 1933, a primeira edição. E este livro chega para nós hoje, para ser discutido por esta casa, muitos meses, acredito, muitas semanas, né, se terá ainda desses estudos. E quando nós começamos a ler, começamos a folhear, o que observamos? Que o assunto é atualíssimo. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos tudo, nós ainda não nos modificamos o suficiente e ainda estamos sendo constantemente chamados ao amadurecimento. Ao amadurecimento. Quando eu dizia há pouco que agora nós estamos vivendo num período onde essa mediunidade está sendo chamada a ser exercida, a mediunidade que não se apresenta através de uma comunicação onde, né, se deixe notar que ali há um espírito, mas hoje essa mediunidade ela já se faz mais sutis. Quantos irmãos nossos estão aí palestrando e muitas vezes eles estão sendo inspirados, como Pedro foi, e ali eles estão usando a palavra de maneira correta para que ela chegue no coração daquele que ouve, ela desperte a consciência, ela modifique a forma de viver. Como a espiritualidade está buscando a todos nós, através da intuição, para que nós possamos perceber aqueles que estão necessitando de ajuda e que mesmo não indo às ruas,
nós vamos buscar quem está indo para levar aquilo que é necessário para o outro. E hoje nós já temos o quê? Já temos determinados meios de locomoção aonde, né, o carro vem, pega a sua encomenda e leva para quem está precisando. Você paga uma taxa e já foi. Então, quando se recebe uma intuição, aquilo vem como, olha, a lembrança de alguém, a situação difícil de alguém, ou até perguntar como é que o outro está, como vai passando, ou, sem perguntar, simplesmente deixar o coração falar e enviar ajuda para quem precisa. Então, há muito serviço a ser feito para que nós não calemos a voz, para que nós não paralisemos as nossas forças, os nossos braços, que continuemos trabalhando como aqueles homens trabalharam na casa do caminho, como aquelas mulheres da época de Jesus também trabalharam assiduamente. Não esperemos que as casas abram as suas portas para que nós possamos ser úteis. Quantas vezes nós estamos servindo a espiritualidade através da entrega na oração, através da meditação, através da vibração em prol do planeta, e ali nós estamos nos doando enquanto medianeiros. Há tantas coisas, e a mediunidade ela vai o quê? Se burilando, porque nós não vimos Jesus dar nenhuma comunicação. Se diz Jesus é o médium de Deus. E por que Jesus é o médium de Deus? Porque ele tinha uma sintonia aonde a vontade de Deus se estabelecia nele e fluía naturalmente. Naturalmente. Como fluiu em Pedro. Quando Pedro disse, olha, para aquela pessoa que aquela pessoa que pedia a ele uma esmola, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta-te e anda. Exercício da mediunidade, trabalho moral, reforma, conquistas. Do mesmo jeito que Paulo de Tarso, ele conseguiu essa interação com o alto, com o divino, com o sagrado, de maneira tão bela, que chegou ao ponto de dizer, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Sabe lá o que é o Cristo viver em nós? É atuarmos de uma maneira tão boa, tão pura, que a vontade de Cristo se estabelece. Fazemos a sua vontade. E para isso, meus irmãos, nós não precisamos sair da terra, não. Não precisamos virar santos, não precisamos criar asas, não. Basta entendermos as palavras. Basta compreendermos o sentido da união, como Paulo falou muito bem. Nós somos membros de um só corpo, cuja cabeça é Deus. Agora, nós somos dotados desse livre-arbítrio. E dotado de livre-arbítrio, se um membro ele se desarranja, ele começa a trabalhar de forma egoísta, equivocada, todo o corpo pode ser afetado. Então, nós precisamos desta vigilância para que a obra ela cresça, para que nós sejamos verdadeiros obreiros do Senhor. Como nos diz a lição do Evangelho, obreiros do Senhor que souberam calar as suas discórdias, as suas disputas e souberam auxiliar a quem precisava, que souberam diminuir-se para que o Cristo, ele ressurgisse. E tudo isso dentro de uma ordem, de uma fé raciocinada, tudo isso dentro de um equilíbrio. Pois é. Todos nós somos médiuns. Só precisamos observar em que sintonia nós andamos. Se em sintonia de desequilíbrio, de desespero, de desesperança, de abatimento, de angústia, ou se nós somos aqueles obreiros fortalecidos, médiuns fortalecidos em Deus, que mesmo diante da dor, mesmo diante da luta, nós continuamos acreditando. Porque sabemos que não estamos sozinhos. E esse exemplo Jesus também nos deu. Porque diante da dor, ele também confiou no Pai. Ele também acreditou que tudo aquilo ia passar. Toda aquela dificuldade, toda aquela luta sua na terra iria passar
Como passou, meus irmãos? Como passou e ele ressurgiu no terceiro dia, chamado Domingo de Páscoa. E ele ressurgiu para deixar para nós também uma lição de vida após a morte, que todo o aprendizado aqui é útil, que devemos sim trabalhar como medianeiros pela construção do bem, porque esta vida, este terceiro dia, ele chega para todos nós. E como é que nós vamos ressurgir em espírito? De forma feliz ou de forma entristecida, lamentável? O que estamos fazendo da nossa mediunidade? E Caibá Schulters diz que nos dias de hoje, tudo que a profecia de Joel dizia que iria acontecer, acontece. Hoje não há idade. Todos podem ser chamados ao exercício da mediunidade. E aí nós estamos vendo tantas coisas acontecerem. Tantas coisas acontecerem. E diante desses acontecimentos, nós também podemos chegar à conclusão: a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos acolhendo pelas antenas da nossa faculdade mediúnica. Então, esta lição vem hoje para nos despertar, para nos levar à reflexão e nos fazer ver que mediunidade não é uma invenção do Espiritismo. Mediunidade vem de muito. Agora, o Espiritismo, ele vem educar essa mediunidade através do estudo, através do livro dos médiuns, através do Evangelho, porque médium que apenas conhece a técnica, mas não se melhora, ele está fadado ao sofrimento. É preciso que nós unamos para uma boa mediunidade vivida, que nós unamos o amor e o conhecimento, para que nós saibamos o que estamos fazendo, para que nós sirvamos a Deus, mas nós sabemos por que nós estamos servindo, que nós sigamos as orientações dos Espíritos, mas que nós saibamos por que nós estamos seguindo, dentro do aprendizado de passarmos tudo pelo crivo da razão e observarmos se tudo que nós estamos vivendo, aquele conhecimento, aquela vivência, ela está unida aos ensinamentos do Evangelho. Crivo da razão se chama fé raciocinada. Por isso que Kardec era chamado do bom senso encarnado. Então, meus irmãos, esta lição de hoje, ela vem nos brindar, vem trazer para nós o despertamento, o convite, para que nós olhemos nesses dias para a nossa mediunidade e o que estamos fazendo com ela. Como é que nós estamos nos portando dentro dos nossos lares, porque é importante que o verbo do médium seja um verbo sadio, seja um verbo positivo, que a linguagem seja sempre boa, seja sempre bela, que os palavrões não encontrem passagem nem morada. É preciso que este médium ele seja o criador da paz, que evite contendas, que evite atritos, que saia da condição de irritabilidade, mas que busque sempre este caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Para que isso? Porque nós somos antenas. E como antenas, nós captamos. Então, tudo isso é para que nós estabeleçamos o bem-estar em nós e naqueles que convivem conosco. Porque um médium desequilibrado é algo complicado. Um médium com a sua faculdade mediúnica avassalada é um problema,
Ele desarmoniza todos dentro de um lar e nem sempre para isso a presença do Espírito se faz ali como uma comunicação. Às vezes está agindo o quê? Como é que a mediunidade, como é que a comunicação dos Espíritos acontece? De mente para mente. Então, numa conversa, numa roda de amigos, a inspiração vem, a conversa nasce para o bem ou para o mal. Então, é preciso vigilância. É preciso, novamente digo, saber a quem nós estamos servindo. Então, meus irmãos, que nós busquemos? Nós busquemos realmente caminhar com tranquilidade, que nós busquemos estudar, que nós busquemos serenar a nossa mente, que nós busquemos o caminho da paciência, da tolerância, que nós comecemos a arestar o nosso ser, tirando de nós aquilo tudo que é negativo, que ouçamos a voz do Cristo, que entendamos as lições que esses profetas mais antigos trouxeram para nós, mostrando quais foram os caminhos que foram seguidos para que tudo desse certo. Nos mantenhamos em união e peçamos todos os dias que sejamos instrumentos da boa e fiel vontade de Deus, para que o amor do Cristo se acerque de nós e nós possamos ajudar a Terra como médiuns neste momento tão crítico que estamos vivendo. Porque o bom médium, em períodos de dificuldade, ele trabalha. Ele deixa seu corpo na cama e ele vai auxiliar. Enquanto está no estado de vigília, ele ora, ele vive e ele exercita a vigilância diante das informações que chegam pela mídia, diante das palavras que nós vamos ouvindo dentro do lar, nós vamos administrando bem e sempre questionando: se fosse Jesus agora, como é que ele agiria? Esta ação pede de mim o quê? E aí nós deixamos de agir impulsivamente e deixamos de ser o quê? Joguete de determinadas entidades. E nós passamos a ser enfermeiros ao invés de sermos vítimas, porque passamos a compreendê-los, passamos a orar por eles e passamos a ofertar o melhor que nós temos para esses irmãos que nós não enxergamos, mas que, como Paulo de Tarso nos diz, está conosco, porque nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, meus irmãos, que a partir de hoje nós possamos nos unir numa corrente sadia, solidária, fraterna, de oração, que abracemos também o compromisso com a nossa faculdade mediúnica, para que, como disse Jesus, nós façamos brilhar a nossa luz, que não enterremos os nossos talentos, mas que multipliquemos a mancheias para auxiliarmos a todas as criaturas, porque foi para isso que reencarnamos, foi para isso que viemos, para nos melhorarmos e melhorarmos o nosso entorno. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que a paz do Mestre Jesus more em nossos corações e nos oriente e nos ampare, nos dê saúde e proteção. Que Deus abençoe a toda a terra, que abençoe a todo ser vivente no corpo e fora dele. Que a paz de Deus esteja em nossos corações.